Como é que você, Isabela, e o pai descobriram, e como é que foi esse percurso? Levaram ele no médico? Teve algum exame específico para falar, olha, ele é autista porque teve esse exame. Como é que foi essa descoberta? Ó, primeiro que não é por clínico. Não é um exame clínico que vai detectar que seu filho é autista. Hum, não Não é tem por um exames exame, então. laboratoriais. Não, não, não. Não é por exames laboratoriais, não é por DNA, nada disso, tá? Não é por exame de imagem, de ressonância, ultrassonografia de cabeça, nada disso. Arthur, a gente começou a observar esses comportamentos dele. Outra coisa que eu queria falar, que eu acho importante para mãezinhas como eu. Às vezes, no caso do Arthur, ele tem algo muito particular dele, muito peculiar, que é, ele desde pequenininho, o Anderson mesmo sabe disso, ele sempre foi apaixonado por um só tipo de brinquedo. Então, assim, aí às vezes o pai fala, ah, mas o menininho, o meu filho só gosta do Mickey, o meu filho só gosta, vamos supor, de bola. Ah, o meu filho só gosta daquele brinquedo de determinada cor. O Arthur é desse jeito aí, o padrão dele é desse jeito. E ele gostava muito do Toy Story, desde pequenininho. Só que era só o mundo do Toy Story, desde os 3 anos. Então a gente começava a dar outros brinquedos para ele, levava ele para outros mundos, mas não, tinha que ser aquele ali. Quando você tirava aquele brinquedo dele, aquilo machucava ele. Machucava. Então isso foi um gatilho para vocês. Um Aí eu gatilho. comecei a reparar isso. Eu falei, não, mas peraí. Chamei o pai dele na época e falei, ó, mas ele também notava isso. Inclusive a equipe médica acompanhava ele na época da traqueostomia, que Então foi no vocês não Sírio-Libanês. sabiam que tinha um filho autista. Não, Vocês não sabiam não, não, disso. não, não. Até os 3 anos de idade, não. A equipe do Sírio-Libanês, a equipe de psicologia, de psicoterapia, juntamente, inclusive, com o médico que acompanha ele, o Dr. Ricardo Bauman, eles sempre falavam, Arthur, nós confiamos que ele é autista, por esse tipo de comportamentos. E foi quando a gente procurou a doutora Lorena, ela é psiquiatra infantil, neuropsiquiatra infantil, e aí foi daí que ela começou a fazer algumas sessões com ele, se eu não me engano, foram 2 ou 3 sessões a olho, só ela e ele dentro de uma salinha, né? Eu saí de canto, então ela ficava observando e anotando, observando comportamentos, observando os estereotipos, se ele era muito agitado, se ele era muito... Outra coisa que a gente reparava desde pequenininho, ele era muito... por exemplo, esse objeto não pode sair daqui. Se eu tiro ele dessa posição e coloco essa posição, isso machuca com ele. É Tem que estar característico sempre dessa posição. do autismo, né? Então, ele é muito cheio de toques, né? E como a gente vivia dentro do hospital e ele era aspirado na época por tracostomia, se pingasse um pouco daquela secreção em qualquer corpo da parte dele, ele ficava... Nossa, para ele aquilo ali era terrível. Então, ele chorava, ele ficava com ânsia de vômito. Então, tinha a questão do tique e do toque também. Então, foi daí que a doutora Lorena começou a sinalizar, fez um laudo médico na época. Ela falou, olha, o Arthur, ele é uma criança autista, né? Há 3 níveis de autismo, mas o grau dele está intermediário aí, porque ele não é uma criança. Ele quer, assim, se você conhecer hoje ele pessoalmente, ele vai interagir com você. Ele até olha para você. Mas, assim, você olha, você vê que tem um limite. Você não pode ficar abraçando, beijando, ele não gosta. Então, desde pequenininho, ele Tá, tinha esses estereotipos. tá. E foi ela que detectou tudo isso a olho.